E aí, galerinha, continuando as nossas aulas sobre termoquímica, na aula 8 a gente viu como calcular a energia que é absorvida ou liberada por uma reação química por meio da entalpia de formação. Agora a gente vai aprender um outro tipo de entalpia, a entalpia de ligação. E também vamos aprender como calcular a energia envolvida em uma reação química aplicando a definição da entalpia de ligação. Entalpia de ligação pode ser representada pelo ΔHL, L de ligação, e também por ΔHB, B de bonde, em inglês, ligação. A definição diz o seguinte: entalpia de ligação é a energia que é absorvida para se quebrar 1 mol de certas ligações, sendo que reagentes e produtos devem estar no estado gasoso. Unidade de medida, kJ por mol. Chama atenção para 2 pontos nessa definição. Primeiro, energia absorvida na quebra. Então, essa própria definição já diz que para se quebrar ligações químicas, energia tem que ser absorvida, ou seja, é necessário fornecer energia para o sistema. Isso é fácil de entender. Quando a gente precisa quebrar um graveto ou partir um pedaço de linha, a gente precisa realizar trabalho, gastar energia, fornecer energia para o graveto e para o pedaço de linha. Da mesma maneira, se a gente tem um sistema formado por espécies químicas e a gente está interessado na quebra de ligações químicas, energia vai ter que ser fornecida para o sistema para que isso aconteça, ou seja, o sistema vai ter que absorver energia. Então eu coloco aqui para vocês, ó, representando que na quebra de ligações HH, que forma a molécula do gás hidrogênio, energia é requerida. E na quebra de ligações Cl-Cl, que forma a molécula aqui de gás cloro, também energia é requerida, sinal positivo de absorção de energia. Só que esses valores, eles são fixos para 1 mol. Para romper 1 mol de ligações HH, transformando essa molécula em 2 mols de átomos de hidrogênio, mais 435 kJ são necessários. E para romper 1 mol de ligações Cl-Cl convertendo a molécula em 2 átomos de cloro, a gente precisa fornecer 242 kJ de energia. Dito isso, e se a gente pensar no sentido contrário? E se 2 mols de átomos se converterem nessa molécula, ou seja, e se ligações forem formadas? Aí os valores de energia envolvidos serão os mesmos. A única coisa é a seguinte: como a gente inverteu o sentido do processo, a gente tem que inverter o sinal do ΔH. Em outras palavras, quebra de ligação requer energia, acontece com a absorção de energia, sinal positivo da variação da entalpia. Quando ligações são formadas, formação de ligações acontece com liberação de energia, o processo é exotérmico, o ΔH vai ser negativo. Já adianto para vocês o seguinte: a gente vai aprofundar a nossa noção de absorção e liberação de energia. A gente viu até aqui que as reações químicas acontecem absorvendo e liberando energia. Agora eu vou demonstrar para vocês que na realidade toda reação química acontece absorvendo e liberando energia simultaneamente. Pô, professor, mas tudo que a gente fez está errado? A gente não vai mais poder classificar as reações como endotérmicas, absorção, e exotérmicas, liberação? Não, tá certo. Só que agora a gente vai ter uma visão um pouquinho mais elaborada. Aqui eu coloco para vocês mais ou menos a síntese do que eu falei, acabei de falar agora para vocês, e eu vou voltar a explicar depois que a gente resolveu o exercício. Então notem aqui esse exercício, ele fala o seguinte: observe a tabela referente aos valores de entalpias de ligação. Ele dá uma tabela com diversas ligações e o valor da entalpia de ligação. Lembrando que esses valores é para se quebrar 1 mol dessas ligações. Então, os valores são fixados para 1 mol de ligação. Com base nos valores fornecidos, qual será o valor do ΔH de combustão de 1 mol de metano? Que o enunciado foi redundante, né? Ele falou para a gente calcular o ΔH de combustão de 1 mol de metano. ΔH de combustão, como a gente viu, sempre é fixado para 1 mol de combustível. Então não precisava nem ter dado essa informação. Primeiro passo, seguir o que a gente tem feito. A gente tem que escrever a equação química que representa o processo. A gente está trabalhando com a queima, com a combustão do metano. O metano é o CH4. Toda queima envolve o gás oxigênio.
No caso do ΔH de combustão, a gente sempre tem que trabalhar com uma queima completa, como diz a definição, é a queima completa de 1 mol de certo combustível, e a queima completa de um composto que é formado por carbono e hidrogênio leva à formação de CO2 e água. Eu coloquei metano, oxigênio e CO2 gasosos aqui, porque essas substâncias são gases à temperatura ambiente. E H2O líquido, porque o estado físico líquido é o estado físico mais estável da água a 25 graus Celsius. E ele pede o ΔH de combustão dessa reação. A gente viu como calcular aplicando a entalpia de formação. Agora a gente vai ver um segundo método para se calcular a variação da entalpia. Fazendo o balanceamento dessa equação química, lembrando que a gente está trabalhando com ΔH de combustão, a definição diz que é energia liberada na queima de 1 mol de combustível, na queima completa. Então fixa 1 mol aqui. Fixado 1 mol, vamos começar pelo carbono, deixar o oxigênio por último e o penúltimo vai ser o hidrogênio. Aqui existe, por fórmula de metano, um carbono, aqui no CO2, por fórmula, um carbono também, balanceado. Por fórmula de metano existe 4 hidrogênios, por fórmula de água existe somente 2 hidrogênios, duplica essa quantidade, para dar 4 átomos de hidrogênio. E oxigênio, existem 2 oxigênios por fórmula nas substâncias reagentes, e aqui existem 2 oxigênios por fórmula aqui e 1 oxigênio por fórmula aqui. Só que cuidado que a gente dobrou, então vai dar 2 oxigênios mais 2 oxigênios. 4 oxigênios presentes nas substâncias reagentes. Do lado de cá, a gente vai ter que dobrar essa quantidade aqui, para aparecer 4 átomos de oxigênio. Atenção, como eu sempre falo para vocês, eu digo uma, duas fórmulas para simplificar, mas na realidade esses coeficientes da equação química sempre estão na unidade de medida mol, quantidade de substância. Aqui entra a primeira alteração em relação ao método anterior, em que a gente utilizava as entalpias de formação. Agora a gente obrigatoriamente tem que escrever as estruturas das espécies envolvidas na reação. Escrevendo a estrutura química do CH4, do metano, tem que lembrar que o carbono faz 4 ligações, ele é tetravalente, e o hidrogênio faz uma ligação. Logo, a única maneira de estabilizar esses átomos é dessa maneira. Carbono fazendo 4 ligações, 4 hidrogênios distintos, cada hidrogênio fazendo uma ligação. O oxigênio está na família 6A, 6 elétrons na última camada, falta 2 para dar 8, indica que ele tem que fazer 2 ligações para se estabilizar, para alcançar o octeto. Como é que a gente faz para conectar 2 oxigênios de modo que eles façam 2 ligações? Não tem outra maneira a não ser essa daqui, ó, O dupla O. Carbono faz 4 ligações, oxigênio faz 2. Não tem outra maneira de estabilizar esses átomos a não ser conectando-os dessa maneira. E no caso da água, o oxigênio faz 2 ligações, cada hidrogênio faz 1. Essa é a conexão correta. Feito isso, o que a gente vai ter que avaliar? Avaliar as ligações que são rompidas e avaliar as ligações que são formadas. Notem que todas essas ligações serão rompidas, já que o carbono não está mais ligado com nenhum hidrogênio, e que oxigênio com oxigênio, essa O dupla O terá que ser rompida também, porque não existe depois, no final do processo, oxigênio ligado com oxigênio. Segundo ponto, vamos organizar os dados. Rompimento de ligação acontece nas substâncias reagentes, para que os átomos se rearranjem formando novas substâncias. Então, desse lado aqui, que acontece quebra, a absorção de energia, a gente vai continuar mantendo, a gente vai manter o sinal do ΔH na entalpia de ligação. Para ter quebra de ligação, necessariamente tem que ter a absorção de energia. Notem que, por fórmula de metano, existem 4 ligações CH. Vem aqui ver o valor da energia de ligação do CH, 414. Então, já venho aqui e já faço 4 vezes 414. Só tomo cuidado com o seguinte. Eu contei o número de ligações por fórmula, mas tem que lembrar que é 1 mol de fórmulas. Então, a gente tem que vir aqui e multiplicar por 1 mol. Multiplicando por 1 mol, a gente vai ficar com 4 mols de ligações CH, vezes o valor de 1 mol. Para quebrar 1 mol, a gente precisa de 414. Para quebrar 4 mols de ligações, vai precisar de quanto? Está aqui, ó, fiz uma regrinha de 3. Partindo para o oxigênio, por fórmula, tem uma dupla O.
O valor para quebrar 1 mol dessas ligações, 500. Vem aqui e coloca então 1 vezes 500, por fórmula existe uma ligação a ser rompida, só que tem que tomar cuidado aqui, são 2 mols. Vem aqui e multiplica por 2 mols. Vezes 1 vai dar 2 mols de ligações a serem rompidas. No caso do CO2, a gente tem 2 ligações por fórmula. Vem aqui e faz 2 vezes o valor da ligação do C dupla O, que vale 716, só que aqui a gente já está trabalhando com as substâncias que são formadas. Ligações serão formadas, logo a gente tem que inverter o sinal. Em vez de mais 716, a gente vai colocar 2 vezes menos 716. Só toma cuidado que não são somente 2 ligações. A gente tem que lembrar que está sendo multiplicado por 1 mol aqui, ó. Então a gente tem que vir aqui 1 mol vezes 2 vezes menos 716. E, por fim, a gente tem aqui 2 ligações por fórmula, só que, obviamente, essas 2 ligações aqui é por fórmula. Tem que tomar cuidado que a gente tem 2 mols aqui multiplicando. Então, vai dar 2 mols vezes 2 ligações, vai dar 4 mols de ligações. Olha lá, ó. Vai ficar 2 vezes menos 439. 439 é o valor da energia requerida para quebrar 1 mol de ligações OH. Coloca aqui. São 2 ligações, 2 vezes menos 439. Só que para a gente converter para mol, a gente tem que multiplicar pelo coeficiente estequiométrico. 2 vezes menos 439. Assim a gente consegue encontrar a quantidade total em mols de ligações a serem rompidas. No caso do metano, a gente tem 4 mols de ligações sendo rompidas, cada mol requer esse valor de energia. No caso do O2, a gente tem 2 mols de ligações sendo rompidas, vezes 500. Aqui 2 mols também, né, de ligações. É 1 mol de CO2, só que cada molécula tem 2 ligações C dupla O. Logo vai dar 2 mols de ligações a serem rompidas. E aqui vai dar 4 mols de ligações HO sendo rompidas. Feito isso, entra uma outra alteração em relação ao método anterior. O método anterior a gente aplicava a formulinha, fazia final menos inicial. Aqui não, aqui a gente vai fazer a soma desses valores. Então, o ΔH de combustão que a gente quer calcular vai ser esse valor, mais esse, mais esse, mais esse. Só tome cuidado com o seguinte, que esses valores são negativos. Então, vai ficar negativo e negativo aqui. Eu estou destacando em vermelho para vocês. Fazendo essa continha, a gente vai obter que o valor de energia requerida para quebrar as ligações é mais 2.656. Só que tem esse valor de energia que está sendo liberado devido à formação das ligações. Fazendo essa soma, vai dar menos 532 kJ por mol. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte. Agora a gente consegue entender. Toda reação química acontece simultaneamente, absorvendo e liberando energia. Se ela liberar, se o valor da energia liberada for maior do que a energia absorvida na quebra das ligações, como é o caso, perceba que mais energia foi liberada do que absorvida para quebrar as ligações. O ΔH vai dar negativo, logo a reação vai ser exotérmica. Só que pode acontecer de mais energia ser requerida para quebrar a ligação do que liberada na formação. Aí daria um sinal positivo. Não é o caso. Aqui, a energia liberada superou a energia que foi absorvida. Outro ponto importante que eu falo para vocês. A gente está interessado em calcular o valor global envolvido na reação química. Então a gente faz uma soma, ou seja, a gente tá fazendo um balanço. Como toda reação química absorve e libera energia, para a gente saber se ela é endo ou exo, a gente precisa fazer um balanço. Bom, mas essa reação está liberando mais energia do que absorvendo ou o contrário? Por isso que a gente faz essa soma. A gente faz um balanço energético para saber se mais energia for liberada, como nesse caso, a reação é exotérmica. Se mais energia foi absorvida, aí o processo vai ser endotérmico. E um terceiro ponto que eu quero falar para vocês é já dar um toque em relação à resolução dos exercícios. Aqui ele pediu para a gente calcular a variação de entalpia de um processo químico, de uma reação química. Ele pode já dar esse valor para vocês.
e aí pedir para calcular um desses valores aqui, ó, de entalpia de ligação. Aí vocês vão ter que fazer o mesmo procedimento, exatamente as mesmas multiplicações. Não pode esquecer de fazer essas multiplicações, saber quantas ligações estão presentes na fórmula, multiplicar por esse valor e multiplicar pelos coeficientes estequiométricos. Só que em vez de você colocar um valor numérico aqui, você vai colocar um valor de x. Ou seja, você vai colocar um valor da entalpia de ligação que você quer encontrar. E aí você vai resolver para esse valor de x. Você vai substituir no ΔH o valor fornecido pelo enunciado, vai substituir os valores de entalpia de ligação, logicamente que um deles vai ficar faltando. É o que você vai chamar de x. E aí você vai resolver a equaçãozinha do primeiro grau para x. Aqui eu quero aprofundar um pouquinho a nossa compreensão sobre ligação química, sobre variação de energia. Perceba que tem um gráfico aqui em que o eixo dos y fornece a energia potencial elétrica. Então, a energia potencial elétrica é devido à interação entre partículas carregadas positivamente e negativamente. E no eixo dos x está a distância entre dois átomos. Então, um sistema bem simplesinho, formado somente por dois átomos. Então, o átomo ele apresenta energia potencial. Um átomo isolado, existe interação de atração, por exemplo, entre o núcleo positivo e os seus elétrons eletrosfera. Então, ele armazena uma energia potencial elétrica. Quando o átomo está isolado, a gente assume que essa energia potencial elétrica não varia. Ou seja, a variação da energia potencial elétrica é igual a zero. Dessa maneira, a energia potencial elétrica de um átomo isolado é constante. A partir do momento que ele começa a interagir com outro átomo, quando algum outro átomo se aproxima dele, o que começa a acontecer? Começa a ter novas interações. Perceba aqui, ó, que o núcleo positivo que atraía somente esse elétron passa a atrair o elétron do outro átomo também. A mesma coisa vai ser válida para esse átomo aqui. Ele começa, além de atrair o seu próprio elétron, a atrair o elétron do outro átomo. E começa a ter repulsão. Partículas negativas, ou seja, negativo com negativo, repulsão, e vai ter uma repulsão interatômica aqui entre os núcleos positivos. Então, quando os átomos começam a se aproximar para se conectar, novas interações surgem. Logo, a energia potencial desses átomos vai variar, ok? Então aqui eu começo com vocês da seguinte maneira. Então lembrando, a energia potencial elétrica do nosso sistema, dos nossos dois átomos e a distância entre eles. E aqui o gráfico mostra o seguinte, que conforme esses dois átomos começam a se aproximar, a energia potencial elétrica começa a variar. E essa variação é negativa inicialmente, a energia potencial elétrica diminui, ó, vocês percebem. E a partir de um dado momento, conforme esses átomos começam a se aproximar ainda mais, ela deixa de diminuir e começa o quê? A aumentar. E chega num dado momento que ela se torna positiva, essa variação da energia potencial elétrica. Então vamos com calma. Quando os dois átomos estão isolados, eu posso dizer que a energia potencial elétrica desses dois átomos é constante, ou seja, a variação é nula. A partir do momento que eles começam a se aproximar, eles começam a se interagir e notem que o gráfico mostra que a energia potencial elétrica começa a diminuir, ou seja, acontece uma variação da energia potencial elétrica dos dois átomos negativa. A atração leva a uma diminuição da energia potencial elétrica, a repulsão leva a um aumento da energia potencial elétrica. Isso é previsto até quantitativamente, existem equações que demonstram isso. Então, passada essa informação, vamos avaliar aqui um pouquinho mais detalhadamente esse gráfico. Inicialmente eles estão isolados, ou seja, a energia potencial elétrica desses átomos é constante, já que eles não interagem entre si. Delta EP, a variação da energia potencial é igual a zero. Só que num dado momento eles começam a se aproximar. E a gente viu, conforme ocorre a aproximação, começa a ter tanto a atração quanto a repulsão entre eles. Como eu falei para vocês, a atração leva a uma diminuição da energia potencial do sistema. Repulsão leva a um aumento. Como o gráfico está demonstrando que a energia potencial elétrica do sistema diminui à medida que os átomos vão se aproximando, o gráfico também mostra que a atração está superando a repulsão, já que é a atração que acarreta numa diminuição da energia potencial elétrica. Mas será que essa
a atração vai continuar superando a repulsão infinitamente, a energia potencial elétrica do sistema vai diminuir infinitamente? Não, vai chegar num dado momento aqui, ó, que vai atingir um valor mínimo. Nesse valor mínimo é o estado de menor energia potencial elétrica desses dois átomos. E quanto menor a energia, mais estável é o sistema. É justamente nesse ponto de maior estabilidade, de menor energia potencial elétrica, em que se dá uma distância interatômica que a gente chama de ligação química, o comprimento de ligação. A gente pode traçar uma perpendicular, interceptar a curva no ponto mínimo, traçar uma perpendicular rebatendo aqui para o eixo Y, tá? E a gente vai obter um par ordenado. Esse valor do eixo X é o comprimento de ligação e esse valor aqui é o valor necessário para romper essa ligação. Em seguida, se esses átomos continuarem a se aproximar ainda mais, o que vai acontecer é o seguinte: vai existir uma região em que a atração ainda vai superar a repulsão, logo a variação da energia potencial vai ser negativa, então olha lá, ó, vai ficar abaixo do zero. Só que a partir de um dado momento, se eles se aproximarem mais, perceba que vai entrar numa região aqui em que a variação da energia potencial elétrica vai ser positiva, ou seja, vai ficar acima do gráfico. A energia potencial elétrica vai ter uma variação positiva, indicando o quê? Uma elevada desestabilização do sistema. No caderninho eu coloco para vocês uma síntese do que eu falei aqui, então o que vocês têm que lembrar é o seguinte: os átomos apresentam energia potencial elétrica, quando eles estão isolados, essa energia potencial elétrica é constante. Conforme eles vão se aproximando, atração e repulsão acontece. A atração leva a uma diminuição de energia potencial elétrica, a repulsão aumenta a energia. Num primeiro momento, a aproximação leva o quê? A uma diminuição de energia potencial elétrica, porque a atração supera a repulsão. Só que depois isso não vai acontecer infinitamente. A partir de um dado momento, o que acontece é o seguinte: conforme os átomos se aproximam ainda mais, pode começar a ter o quê? Uma elevação da energia potencial elétrica. E chega num dado momento que essa elevação, que a repulsão vai superar tanto a atração, que essa variação da energia potencial vai ser positiva. Ampliando também a nossa visão sobre alguns fenômenos que acontecem, fenômenos naturais e também não naturais, eu quero apresentar para vocês a fotossíntese. A fotossíntese é um processo natural que acontece com a absorção de energia, em que plantas fotossintetizantes absorvem CO2, água e energia do ambiente e transforma essas substâncias em glicose e libera gás oxigênio. E essa energia que foi absorvida acaba sendo incorporada na molécula de glicose e de O2 na forma de energia potencial elétrica. Em outras palavras, o Sol transfere energia para as plantas, parte dessa energia acaba sendo desperdiçada, aumenta a temperatura da planta, por exemplo, é utilizada para aquecê-las, só que parte dessa energia não é utilizada para aquecer as plantas, a energia armazena essa energia proveniente do Sol na forma de energia potencial elétrica, armazena principalmente na forma de moléculas de glicose. E aí o que a gente faz? A gente aplica alguns processos para conseguir aproveitar essa energia potencial elétrica armazenada nas moléculas de glicose, que numa primeira análise é proveniente do Sol. Então olha lá o que a gente faz. A gente faz uma fermentação alcoólica, um processo que acontece com liberação de energia, e a gente converte a molécula de glicose produzida pelas plantas em uma molécula de etanol. Esse processo ocorre pela ação de leveduras e também acontece a produção de CO2. Esse processo aqui produz energia. Eu nem coloquei aqui, mas também acontece com liberação de energia. Por que a gente converte a glicose em etanol? Porque o etanol ele queima muito mais facilmente do que a glicose. E aí a gente pode realizar a combustão do etanol, é um processo que acontece liberação de energia e a gente pode utilizar essa energia para realizar trabalho. O trabalho que a gente tiver interessado, por exemplo, fazer com que um carro se movimente. Eu destaco aqui para vocês uma visão sobre eficiência energética, que é interessante a gente ter. Durante esse processo que a gente utiliza aqui para obter energia, para aproveitar a energia solar armazenada na forma de energia potencial elétrica, não é muito eficiente. Durante a fermentação alcoólica aqui, já acontece a liberação de energia. As caldeiras que contêm ali o etanol que está sendo formado começam a aquecer e essa energia acaba sendo o quê? Desperdiçada, dissipa, a gente desperdiça energia.
E durante a queima do etanol, a gente desperdiça ainda mais energia. É só avaliar o quanto o motor do automóvel fica quente, indicando que está acontecendo dissipação de energia, liberação de energia na forma de calor. Esse calor que é utilizado, essa energia utilizada para aquecer o motor, é desperdiçada. Então, esse é um processo que não é muito eficiente. Atualmente, o que as pesquisas científicas buscam, a fronteira das pesquisas científicas estão interessadas justamente em evitar a queima do etanol. Em vez de queimar o etanol, a ideia é realizar uma eletrooxidação, é tentar extrair essa energia solar que foi armazenada na molécula de etanol, na forma de energia potencial elétrica, por meio de uma reação química de eletrooxidação. Com isso, a gente evitaria bastante a perda, o desperdício de energia. Então aqui eu já adianto para vocês o seguinte, que no futuro a gente vai deixar de queimar combustíveis, porque a queima desperdiça muita energia, já que parte da energia que é liberada acaba sendo o quê? Dissipada na forma de calor, espalhada, distribuída pelo ambiente, transferida na forma de calor. A ideia é justamente substituir os processos de combustão por processos de eletrooxidação, evitando o desperdício de energia. Aqui eu coloco para vocês uma síntese dos ΔH que a gente viu, dos valores e das unidades de medida. Destaco para vocês em vermelho os dois últimos que a gente aprendeu. Por meio desses dois últimos valores de entalpia de formação e entalpia de ligação, que a gente consegue calcular, teoricamente, a energia que vai ser absorvida ou liberada em uma reação química. Então, se a gente tem uma tabelinha, ou se o exercício fornecer para a gente a entalpia de formação e a entalpia de ligação, a gente pode utilizá-las para calcular a variação de entalpia de um processo, a energia que é absorvida ou liberada em um processo químico. Chegamos ao final dessa aula 9. Eu dei uma avançada agora, falando um pouquinho para vocês de alguns fenômenos, tentando passar uma visão um pouquinho mais aprofundada de alguns pontos sobre ligação química, por exemplo. Falta mais uma aula para a gente finalizar o assunto termoquímica. Como sempre, vocês podem encaminhar dúvidas por meio do WhatsApp, Gmail ou aguardar as nossas aulas de apoio. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.